Olá, queridos! Ei, deixa eu dar um olá para vocês. Vamos para o nosso 8º encontro. Nós vamos ler provavelmente o capítulo 13 e 14. 13 com certeza. Vamos ver se dá para ler o 13 e o 14, certo? Acho que é isso. E vamos começar com Provérbios 28. Nós vamos começar sempre com uma passagem aqui, rápida, sem muita análise, só para a gente entrar na sintonia. Vamos ler agora Provérbios 28, e aí nós entramos na leitura do capítulo 13 e capítulo 14. A Elaine caiu. Caiu. Estava aqui, caiu. Você está como anfitriã, tá? Bora lá. Compartilhar a tela com vocês. Vamos nessa, que é bom nessa. Provérbios 28, porque hoje é dia 28. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como João, como leão. E João. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre seus governantes, mas a ordem se mantém como um líder sábio e sensato. O pobre, que se torna poderoso e oprime os pobres, é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que abandonam a lei lutam contra eles. Os que obedecem, os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Quem é a lei? A lei é daquele que foi, é e sempre será. Onde ela está? Na natureza. Está nos princípios naturais, nos princípios sutis, que estão na natureza, que é a obra e a assinatura de Deus. A obra. Tá me escutando? Voltou o áudio? Voltou, tá. Então é aquilo que é, foi e sempre será. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor entendem plenamente. Onde nós buscamos o Senhor? Dentro de nós e na natureza. Terra, fogo, água, mineral, vegetal e animal. No cenário terrestre, está aí. Já para nós entrarmos em contato. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ou seja, fazer especulações e sendo agiota, ajunta para algum outro, que será bondoso com os próprios. Sabe por quê? Porque uma hora vai embora daqui e tudo que você acumulou vai ficar aqui. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações são detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho cairá nele mesmo, nas armadilhas que preparou. Mas os que não se deixam corromper terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre, que tem discernimento, o conhece fundo. Quando? Tão maior do que a riqueza é o discernimento. É isso que está dizendo aqui. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de se esconder. Quem esconde os seus pecados, suas iniquidades, irresponsabilidade, inadequações, não prosperará. Quem esconde, não é quem faz. Presta atenção. Quem esconde, porque isso é normal. Nós estamos numa terra impura, de impureza, das nossas vestes, do nosso corpo físico e de tudo. Então, o problema não é esse. O problema é você esconder esse lugar. Tem que confessar. Tem que conversar com o cara lá de cima. Cara, putz, isso aqui não tá legal. Eu reconheço. Me limpa aí, dá uma purificada e ajuda nós. Quem confessa, os abandona, encontra misericórdia. É o que a gente disse agora. Como é feliz o homem, contente no temor ao Senhor. Temor do quê? De perder o laço com ele. Mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Sobre o quê? No plano da terra, seu reinado. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Quem procede com integridade virá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado,
Mas quem tenta enriquecer depressa não ficará sem castigo. Calma, constante e gradual, paulatinamente. Agir com parcialidade não é bom, não é bom. Olha a chuva, olha o sol. Eles agem com parcialidade? Claro que não. Pois até um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer mal. Invejoso é ávido por riqueza e não percebe que a pobreza o aguarda ali na esquina. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favores do que aqueles que só o bajulam. Quem rouba seu pai ou mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói. Ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará, sem contendas. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando o ímpio sobe ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Muito bem, queridos. Uau! Bora lá. Vamos para o 12º capítulo de Benjamin Graham. Vamos estar aqui. Curtiram? Provérbios 28? Bom, né? Lê Provérbios. Provérbios são os provérbios de sabedoria. Ei, soneiro, hein? Tirou o soninho à tarde? Tem que tirar o soninho à tarde, tem que deitar, mesmo que não, não consigo deitar. Ó, come, pá, vai tirar a xepa. Fica lá deitadinho. Sim? Sim? Sim. Sim. Quem que é seu orientador? Conta aí. Quem é seu orientador? Isso. Quem que ele está te orientando? Você deitar, não é? Então não pensa, deita. Tá? Simplesmente, deita. Muito bem, queridos. Vamos para o 12º capítulo. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vamos nessa. Capítulo 12. Considerações sobre os lucros por ação. Este capítulo começará dando 2 conselhos ao investidor que têm implicações inerentemente contraditórias. O primeiro é, não leve a sério os lucros de um único ano. O segundo é, caso queira analisar os lucros de curto prazo, fique alerta para as armadilhas existentes na divulgação dos lucros por ação. Se nosso primeiro conselho for seguido à risca, o segundo não será necessário. Porém, é esperar demais que a maioria dos acionistas possa vincular todas suas decisões no campo das ações ordinárias ao histórico e às perspectivas de longo prazo. Os resultados trimestrais e, sobretudo, os anuais são objeto de grande atenção nos círculos financeiros, e essa ênfase não pode deixar de ter seu impacto no pensamento do investidor. Ele também pode precisar de alguma instrução nesse campo onde abundam as possibilidades de enganos. Enquanto este capítulo estava sendo escrito, o balanço da Aluminum Company of America, Alcoa, referente a 1970 era publicado no Wall Street Journal. Os primeiros números apresentados foram: o pequeno lucro por ação no início é explicado na nota de rodapé como referência ao lucro primário, antes de encargos especiais. Há muito mais material na nota de rodapé. Na verdade, ela ocupa 2 vezes o espaço ocupado pelos números básicos em si. Para o trimestre encerrado em dezembro isoladamente, os lucros por ação são informados como sendo de $1,58 em 1970, em comparação com $1,56 em 1969. O investidor ou especulador interessado nas ações da Alcoa, ao ler aquelas informações, poderia dizer para si mesmo, nada mal. Sei que 1970 foi um ano de recessão para o alumínio. Porém, o quarto trimestre mostra um ganho maior que o de 1969, com lucros equivalentes a $6,32 ao ano. Deixe-me ver. A ação está sendo negociada a 62. Ora, isso é menos que 10 vezes os lucros. Isso faz com que ela pareça bastante barata, comparada com 16 vezes para internet, na Nickel, etc, etc. No entanto, se nosso amigo investidor especulador tivesse se dado ao trabalho de ler a nota de rodapé toda, ele teria descoberto que, em vez de um dado para os lucros por ação referente ao ano de 1970, na verdade existiam 4, a saber, com referência ao quarto trimestre, somente 2 números são apresentados. O que significam todos esses lucros adicionais? Quais são os lucros verdadeiros para o ano e para o trimestre de dezembro? Se o último lucro fosse considerado de 70 centavos, ou seja, o lucro líquido após encargos especiais, a taxa anual seria de $2,80 em vez de $6,32, e o preço de 62 equivaleria a 22 vezes os lucros, em vez das 10 vezes com que começamos. Deixe-nos voltar à questão dos encargos especiais. O número $18.800.000 ou 88 centavos por ação, deduzido no quarto trimestre, é importante. Será que ele deve ser totalmente ignorado, ou plenamente reconhecido como uma redução dos lucros ou parcialmente reconhecido e parcialmente ignorado? O investidor atento deve também questionar sobre a razão do surgimento de uma virtual epidemia de tais baixas contábeis especiais após 1970, mas não em anos anteriores. Será que mãos italianas 2 habilidosas mexeram na contabilidade, porém, claro, sempre dentro dos limites permitidos? Ao olharmos de perto, podemos descobrir que tais prejuízos, descontados antes de efetivamente ocorrerem, podem desaparecer como num passe de mágica, sem qualquer efeito negativo sobre os lucros primários, tanto do passado quanto do futuro.
Em alguns casos extremos, eles podem ser usados para fazer com que certos lucros subsequentes pareçam quase 2 vezes maiores do que na realidade são, por meio do tratamento mais ou menos mirabolante dos créditos fiscais envolvidos. Ao lidar com os encargos especiais da Alcoa, a primeira coisa a ser elucidada é como eles surgiram. As notas de rodapé são suficientemente claras. As deduções vieram de 4 fontes, ou seja, 1. Estimativa, elaborada pela administração da companhia, dos custos previstos de fechamento da divisão de produtos manufaturados. 2. Idem para o fechamento das fábricas da Alcoa Castingas Co. 3. Idem para os prejuízos com a desativação gradual da Alcoa Credit Co. 4. Ainda, custos estimados de 5,3 milhões de dólares associados à conclusão de um contrato para um muro de contenção. Todos esses itens se relacionam com custos e prejuízos futuros. É fácil dizer que eles não são parte dos resultados operacionais regulares de 1970, mas se é assim, a que lugar pertencem? São tão extraordinários e não recorrentes que não pertencem a lugar algum. Um empreendimento de grande porte, tal como a Alcoa, com um faturamento anual de 1,5 bilhão de dólares, deve ter muitos departamentos, divisões, afiliadas e afins. Não seria normal, em vez de extraordinário, que um ou mais provasse ser pouco lucrativo e exigisse fechamento. Da mesma forma com relação a itens tais como um contrato para a construção de um muro. E se cada vez que uma companhia registrasse um prejuízo em qualquer parte de seus negócios, ela tivesse a brilhante ideia de considerar a baixa contábil como um item especial, e, portanto, de divulgar seus lucros primários, por ação de modo a incluir apenas os contratos e as operações rentáveis. Essa estratégia se assemelha ao relógio de sol do rei Eduardo VII, que marcava apenas as horas ensolaradas. O leitor deveria notar 2 aspectos engenhosos do procedimento da Alcoa em discussão. O primeiro é que, ao antecipar perdas futuras, a companhia foge da necessidade de alocar a um ano identificável os prejuízos em si. Eles não pertencem a 1970, porque não ocorreram efetivamente naquele ano, e não serão mostrados no ano em que realmente ocorrerem, porque já foram lançados antecipadamente. Trata-se de um trabalho criativo, mas não seria um tanto enganador. A nota de rodapé da Alcoa nada diz sobre as reduções de impostos futuros derivadas desses prejuízos. A maior parte das outras afirmações desse tipo afirma especificamente que foi dada baixa apenas no efeito pós-tributação. Se os números da Alcoa representam prejuízos futuros antes do crédito fiscal relacionado, então não somente os lucros futuros estarão livres do peso desses encargos, à medida que forem realmente incorridos, mas serão aumentados pelo crédito fiscal em aproximadamente 50%. É difícil acreditar que as contas serão tratadas dessa forma. Porém, é fato que certas companhias que registraram grandes prejuízos no passado foram capazes de divulgar lucros futuros sem lançar os impostos normais que incidiriam sobre eles, aparentando dessa forma uma lucratividade muito boa, com base, paradoxalmente, nas desgraças do passado. Os créditos fiscais resultantes dos prejuízos em anos anteriores estão agora sendo mostrados em separado como itens especiais, mas entrarão nas estatísticas futuras como parte dos números finais de lucro líquido. No entanto, uma reserva estabelecida agora para prejuízos futuros, caso líquida do crédito fiscal previsto, não deveria criar um acréscimo desse tipo ao lucro líquido em anos posteriores. Outra característica engenhosa é o uso, pela Alcoa e por muitas outras companhias, precisamente do final do ano de 1970 para fazer tais baixas especiais. O mercado acionista passou pelo que pareceu ser um banho de sangue na primeira metade de 1970. Todos esperavam resultados anuais relativamente fracos para a maioria das companhias. Wall Street previa resultados melhores em 1971, 1972 etc. Que arranjo simpático seria então fazer o maior volume de baixas possível em um ano ruim, o qual já havia sido mentalmente descartado e virtualmente esquecido, deixando o caminho aberto para números agradavelmente engordados em anos seguintes. Talvez isso seja bom em termos de contabilidade, políticas de negócios e relacionamentos entre acionistas e administradores. Mas nós temos reservas. A combinação de operações amplamente, ou deveria ser desordenadamente, diversificadas com o impulso de fazer uma faxina no final de 1970 produziu algumas notas de rodapé estranhas nos relatórios anuais. O leitor pode se divertir com as explicações a seguir, as quais foram fornecidas por uma companhia listada na Bolsa de Valores de Nova York, que permanecerá anônima, a respeito de itens especiais, que somavam 2.357.000 ou aproximadamente um terço do lucro antes das baixas contábeis. Consistem em provisionamentos relativos ao fechamento das operações da Spalding United Kingdom, provisionamento relativo às despesas de reorganização de uma divisão, custos de venda de uma pequena companhia de roupas e artigos para bebê, venda de uma participação parcial em uma companhia de aluguel de carros espanhola, e liquidação de um fabricante de botas de esqui. 4. Anos atrás, as companhias fortes costumavam estabelecer reservas de contingência, utilizando os lucros dos anos bons para absorver alguns dos efeitos negativos dos anos de depressão posteriores. A ideia subjacente era mais ou menos equalizar os lucros divulgados e melhorar o fator de estabilidade no histórico da companhia. Um motivo aparentemente nobre, porém, os contadores muito corretamente foram contrários à prática para apresentar os lucros verdadeiros de maneira enganosa. Eles insistiram que os resultados de cada ano fossem apresentados do jeito que eram, bons ou ruins, e que os acionistas e analistas fizessem tal nivelamento por si mesmos. Parece que agora testemunhamos o fenômeno oposto, com todo mundo dando baixa, na medida do possível, no já esquecido ano de 1970, para começar 1971 com uma ficha não apenas limpa, mas cuidadosamente preparada para mostrar lucros por ação aprazíveis em anos vindouros. É hora de voltarmos à nossa primeira questão. Quais foram então os lucros verdadeiros da Alcoa em 1970? A resposta correta seria $5,01 por ação após diluição menos a parcela dos 82 centavos de encargos especiais, que poderia, de forma apropriada, ser atribuída a ocorrências em 1970. Porém, não sabemos qual o tamanho dessa parcela e, portanto, não podemos afirmar de forma correta quais foram os lucros verdadeiros para o ano. Os administradores e os auditores deveriam ter nos apresentado sua melhor avaliação desse ponto, porém eles não o fizeram. Ademais, os administradores e os auditores deveriam ter previsto a dedução do saldo desses encargos dos lucros ordinários durante um número apropriado de anos futuros, digamos, não superior a 5. É evidente que eles também não farão isso, uma vez que já deram baixa, convenientemente, no montante inteiro como um encargo especial em 1970. Uma observação óbvia nessa altura é a de que os investidores não deveriam prestar qualquer atenção a essas variáveis contábeis se as quantias envolvidas forem relativamente pequenas. No entanto, sendo Wall Street do jeito que é, até mesmo itens em si pequenos podem merecer serem levados a sério. 2 dias antes do aparecimento do relatório da Alcoa no Wall Street Journal, o jornal publicou uma discussão acirrada sobre o balanço correspondente da Dow Chemical. Ele fechou com a observação de que muitos analistas estavam preocupados com o fato de que a Dow havia incluído um item de 21 centavos como sendo o lucro normal de 1969, em vez de tratá-lo como um item de lucro extraordinário. Por que tanto estardalhaço? Porque, evidentemente, avaliações da Dow Chemical que envolviam vários milhões de dólares ao todo pareciam depender exatamente de qual havia sido o aumento percentual em 1969 em comparação com 1968. Sendo, nesse caso, 9% ou 4%.
Isso nos parece um tanto absurdo. É muito improvável que pequenas diferenças envolvidas nos resultados de um ano poderiam ter qualquer efeito nos lucros ou crescimento médios no futuro e em uma avaliação realista e conservadora do negócio. Para efeitos de comparação, considere outro relatório que também apareceu em janeiro de 1971. Ele dizia respeito ao balanço da Northwest Industries Inc., referente a 1970. A companhia estava planejando dar baixa, como um encargo especial, em nada menos que 264 milhões de dólares de uma só tacada. Desses, 200 milhões de dólares representavam o prejuízo a ser assumido na venda proposta de sua subsidiária ferroviária aos próprios empregados e o restante da baixa contábil gradual de uma compra de ações recente. Essas somas representariam um prejuízo de aproximadamente 35 dólares por ação ordinária antes da compensação pela diluição ou 2 vezes o preço de mercado atual. Aqui, temos algo realmente significativo. Se a transação for concretizada e se a legislação tributária não for alterada, esse prejuízo lançado em 1970 permitirá que a Northwest Industries realize aproximadamente 400 milhões de dólares de lucros futuros, nos próximos 5 anos, derivados de suas outras participações diversificadas sem pagar imposto de renda em cima desse montante. Quais seriam então os lucros reais daquela empresa? Eles deveriam ser calculados com ou sem provisão para os quase 50% de imposto de renda que não serão necessários pagar. Em nossa opinião, o modo apropriado de cálculo seria primeiro considerar o poder de lucro indicado com base no pagamento integral do imposto de renda e derivar alguma ideia aproximada do valor da ação com base em tal estimativa. A isso deve ser acrescentado algum montante adicional, representando o valor por ação da isenção de impostos importante, mas temporária, que a companhia gozará. Também deve ser levado em conta uma possível diluição em grande escala nesse caso. Na verdade, os títulos de dívidas e bônus de subscrição conversíveis superariam em mais de 2 vezes as ações ordinárias emitidas se os privilégios forem exercidos. Tudo isso pode parecer confuso e fatigante para nossos leitores, mas faz parte de nossa história. A contabilidade empresarial é muitas vezes enganosa, a análise de títulos pode ser complicada, as avaliações dos preços das ações são realmente confiáveis apenas em casos excepcionais. Para a maioria dos investidores, seria provavelmente melhor se certificarem em obter um bom valor pelo preço pago e ficarem nisso. Caiu meu microfone aqui. E aí, queridos? Ele é preso na mesa aqui, soltou aqui. Olha que interessante, quis parar aqui para trazer, primeiro, boas-vindas aos que estão chegando aí, Geni, Rafael. Rafael é outro Rafael, será? Pode ser outro Rafael. Rafael, Geni está sem som ainda. E, bom, todos... Opa, não estou escutando. Oi, Rafael. É eu mesmo. Eu não escuto. Ah, boa, Rafael. Então escuta aí, meu irmão, que o livro é bom para você que trabalha com Bolsa de Valores. Você devia estar escutando desde o começo. Então, amados, então é o seguinte, olha que interessante aqui, ó, que ele colocou aqui. Onde que ele colocou aqui? Tudo isso pode parecer confuso e fatigante para os nossos leitores, mas faz parte da nossa história. Então, dá trabalho. Ele está falando, precisa do verbo precisar, estudar as empresas, saber o balancete, da onde veio o balancete, se estão fazendo balancete fantasioso, só para entregar números, né? Se estão maquiando, né? A famosa pedalada que a gente viu aí do governo é isso, é maquiar números para esconder coisas, né? Então, precisa ter certeza disso, é chato mesmo, entendeu? É uma coisa que é minuciosa, que dá trabalho, mas é importante fazer, e eles deixaram isso bem claro aqui, tá bom? Eu queria só ressaltar isso para nós. Vamos continuar. Uso de lucros médios. No passado, analistas e investidores dedicaram atenção considerável aos lucros médios relativos a um período razoavelmente longo, em geral de 7 a 10 anos. Esse número médio 9 foi útil para eliminar os frequentes altos e baixos do ciclo econômico e era visto como capaz de oferecer uma ideia mais precisa do potencial de lucratividade da companhia do que os resultados isolados do último ano. Uma vantagem importante de tal processo de cálculo é que ele resolve o problema do que fazer com relação a quase todos os encargos e créditos especiais. Eles precisam ser incluídos no lucro médio, pois, seguramente, a maioria dessas perdas e desses ganhos representam uma parte da história das operações da companhia. Se aplicássemos esse procedimento ao COR, os lucros médios para de 1961 a 1970, 10 anos, seriam de $3,62 e para os 7 anos entre 1964 e 1970 seriam de USS 4,62 por ação. Se tais números forem usados em conjunto com as avaliações do crescimento e da estabilidade dos lucros durante o mesmo período, eles poderão oferecer um quadro efetivamente informativo do desempenho da companhia no passado. Cálculo da taxa de crescimento passado. É de suma importância que o fator crescimento histórico de uma companhia seja considerado de forma adequada.
Nos casos em que o crescimento tenha sido grande, os lucros recentes serão substancialmente superiores à média de 7 ou 10 anos e os analistas podem considerar esses números de longo prazo irrelevantes. Isso não é necessário. Os lucros podem ser apresentados tanto em termos da média quanto do dado mais recente. Sugerimos que a própria taxa de crescimento seja calculada pela comparação da média dos últimos 3 anos com dados correspondentes dos 10 anos anteriores. Onde houver um problema de encargos ou créditos especiais, ele deve ser tratado em bases conciliatórias. Observe os cálculos a seguir para o crescimento da ALCO em comparação com a Sears Roebuck e com o índice DJIA como um todo. Comentário. Esse pequeno conjunto de dados poderia se tornar o cerne de uma longa discussão. Eles provavelmente mostram, tanto quanto quaisquer outros números derivados de um tratamento matemático sofisticado, o crescimento efetivo dos lucros para o longo período entre 1958 e 70. Porém, qual a relevância desse resultado, em geral considerado de suma importância na avaliação das ações ordinárias, no caso da Alcoa? Sua taxa de crescimento no passado foi excelente, efetivamente um pouco melhor do que aquela da aclamada Sears Roebuck e bem superior à do índice composto DJIA. No entanto, o preço de mercado no início de 1971 parecia não prestar qualquer atenção a esse desempenho positivo. A Alcoa era negociada apenas 11,5 vezes a média dos 3 anos mais recentes, enquanto a Sears era negociada 27 vezes e o próprio DJIA 15 ou mais vezes. Como isso aconteceu? É evidente que Wall Street tem pontos de vista bastante pessimistas a respeito dos lucros futuros da Alcoa em comparação com seu histórico. Surpreendentemente, o preço máximo da Alcoa foi registrado em 1959. Naquele ano, ela foi negociada a 116, ou 45 vezes os lucros. Isso se compara com o preço máximo ajustado em 1959 de 25,5 para Sears Roebuck ou 20 vezes os lucros na época. Muito embora os lucros da Alcoa mostrassem excelente crescimento em anos posteriores, é evidente que nesse caso as possibilidades futuras foram muito superestimadas pelo preço do mercado. Ela fechou 1970 exatamente metade do preço máximo de 1959, ao mesmo tempo em que a Sears triplicava de preço e o DJIA subia quase 30%. Cabe ressaltar que o lucro da Alcoa sobre seu capital 10 tem sido, na melhor das hipóteses, apenas medíocre, e isso pode ser um fator decisivo nesse caso. Os múltiplos altos são mantidos no mercado acionário apenas se a companhia mantiver uma lucratividade acima da média. A essa altura, aplicaremos à Alcoa a sugestão que fizemos no capítulo anterior de um processo de avaliação em duas partes. Tal abordagem poderia resultar em um valor de desempenho passado para a Alcoa de 10% do DJIA, ou $84 por ação com base no preço de fechamento de 840 do DJIA em 1970. Nessas bases, as ações pareceriam muito atraentes ao seu preço de 57,25. 36 em dezembro, comparado com um valor contábil de 55. A Alcoa é certamente uma gigantesca empresa industrial, mas acreditamos que sua história de preço-lucro é mais incomum, até mesmo contraditória, do que a da maioria das outras empresas de grande porte. No entanto, esse exemplo dá razão, em certa medida, às dúvidas que expressamos no último capítulo quanto à confiabilidade dos procedimentos de avaliação quando aplicados a companhias industriais em geral. Comentários ao capítulo 12. Você pode ser roubado mais facilmente por uma pessoa que usa uma caneta do que por uma que porta uma arma. Bo Diddley. O jogo dos números. Vejamos algumas dessas práticas condenáveis. Como se... Talvez o truque de mágica contábil mais popular tenha sido a moda passageira dos lucros pro forma. Há um provérbio em Wall Street que diz que toda má ideia começa com uma boa ideia, e a apresentação dos lucros pro forma não foi diferente. A ideia original era apresentar um quadro mais verdadeiro do crescimento dos lucros no longo prazo ao fazer ajustes para compensar desvios da tendência de curto prazo ou eventos supostamente não recorrentes. Um comunicado à imprensa pro forma poderia, por exemplo, mostrar o que uma companhia teria lucrado no último ano se outra firma que ela acabará de adquirir tivesse sido parte da família durante 12 meses inteiros. No entanto, à medida que a esfuziante década de 1990 avançava, as companhias simplesmente não conseguiam se contentar com isso. Observe esses exemplos de conversa fiada pro forma. Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 1999, a InfoSpace, Inc. apresentou lucros pro forma como se não tivesse pagado $159,9 milhões em dividendos de ações preferenciais. Para o trimestre encerrado em 31 de outubro de 2001, a BA Systems, Inc. apresentou seus lucros pro forma como se não tivesse pagado $193 milhões em impostos sobre a folha de pagamento relativos a opções sobre ações exercidas por seus empregados. Para o trimestre encerrado em 31 de março de 2001, a JDS Mifase Corp. apresentou seus lucros pro forma como se não tivesse pagado $4 milhões em impostos sobre a folha de pagamento, não tivesse perdido $7 milhões investindo em ações de péssima qualidade e não tivesse incorrido em gastos de $2,5 bilhões relativos a fusões e bens intangíveis. Em resumo, os lucros pro forma deixam as companhias mostrar como poderiam ter se saído bem se não tivessem se saído tão mal. Como um investidor inteligente, a única coisa que você deveria fazer com os lucros pro forma é ignorá-los. Faminto. Então, tava dando eco aí, né? Provavelmente. Não? Mas olha como é importante isso, né? Que ele está trazendo, né? Os caras mascaram, entendeu? Resumo não, como é que chama isso? Tem um nome? Esqueci o nome. O balanço, né? Balanço do ano, balanço do mês. Eles fazem uma maquiagem, né, da história. Então, eu gostei da frase aqui, por isso que eu parei na realidade. Você pode ser roubado mais facilmente por uma pessoa com uma caneta do que alguém com porte de arma. Você entendeu? Né? Sabe sutil? Sabe a história do sapo que fica na água fria? Você vai esquentando, ele morre lá. Né? Se tiver água quente, você pula, né? Então, precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Agora é um clique, não uma caneta.
Como? Agora é um clique e não uma caneta. Também. Por aí. Por aí. Por reconhecimento. Em 2000, a Quest Communication International Inc., um gigante do setor de telecomunicações, parecia forte. Suas ações caíram menos de 5% enquanto o mercado acionário perdia mais de 9% naquele ano. No entanto, os relatórios financeiros da Quest continham uma revelação pequena e estranha. No final de 1999, a Quest decidiu reconhecer as receitas oriundas de seus catálogos telefônicos assim que fossem publicados, muito embora qualquer um que tenha colocado um anúncio nas páginas amarelas soubesse que muitas companhias pagam tais anúncios em suaves prestações mensais. Abracadabra. Aquela mudança de princípio contábil, aparentemente inócua, levantou o lucro líquido de 1999 em 240 milhões de dólares após a dedução dos impostos, um quinto de todo o lucro da Quest naquele ano. Como um pequeno pedaço de gelo que encabeça um iceberg submerso, o reconhecimento agressivo de receita é muitas vezes um sinal de perigos de grande escala, e assim foi no caso da Quest. No início de 2003, após rever seus balanços anteriores, a companhia anunciou que havia reconhecido, de forma prematura, lucros sobre vendas de equipamentos, tratado de forma imprópria os custos de serviços fornecidos por terceiros, inapropriadamente registrado custos como se fossem ativos de capital em vez de despesas, de maneira injustificável, considerado trocas de ativos como se fossem vendas diretas. Ao todo, o faturamento da Quest em 2001 havia sido superestimado em 2,2 bilhões de dólares, incluindo 80 milhões de dólares relativos à mudança de princípio contábil anterior, a qual foi então revertida. Ofensas capitais. No final da década de 1990, a Global Crossing Limitada tinha ambições ilimitadas. A companhia sediada nas Bermudas estava construindo o que foi denominada a primeira rede integrada global de fibra ótica, com mais de 160 mil quilômetros de cabos, em grande parte instalados no fundo dos oceanos. Após cabear o mundo, a Global Crossing venderia a outras companhias de comunicações o direito de transportar seu tráfego em suas redes de cabos. Apenas em 1998, a Global Crossing gastou mais de 600 milhões para construir a rede ótica. Naquele ano, quase um terço do orçamento de construção foi lançado contra as receitas como uma despesa chamada custo de capacidade vendida. Se não fosse por aquela despesa de $78 milhões, a Global Crossing, que divulgou um prejuízo líquido de 96 milhões de dólares, poderia ter divulgado um lucro líquido de aproximadamente 82 milhões de dólares. No ano seguinte, diz uma nota de rodapé inócua no relatório anual de 1999, a Global Crossing tinha iniciado a contabilidade por contrato de serviço. A companhia não mais lançaria a maior parte dos custos de construção como despesas contra as receitas imediatas recebidas da capacidade de venda de sua rede. Em vez disso, uma parcela significativa daqueles custos de construção agora seria tratada não como uma despesa operacional, mas como uma despesa de capital, aumentando assim os ativos totais da companhia em vez de diminuir sua receita líquida. Pronto. Com um toque da vara de condão, o valor das propriedades e dos equipamentos da Global Crossing subiu 575 milhões de dólares, enquanto seus custos de venda aumentaram menos 350 milhões de dólares, muito embora a companhia estivesse gastando dinheiro como um marinheiro bêbado. Os gastos de capital são uma ferramenta essencial para que os administradores façam um bom negócio crescer mais e melhor. No entanto, regras contábeis maleáveis permitem aos administradores inflar os lucros divulgados ao transformar despesas operacionais normais em ativos de capital. Como mostra o caso da Global Crossing, o investidor inteligente deveria se certificar de entender o que uma companhia capitaliza e por que o faz. Uma história de estoques. Assim como muitos fabricantes de chips semicondutores, a Micron Technology, Inc. sofreu uma queda nas vendas após 2000. Na verdade, a Micron foi tão fortemente afetada pela demanda que teve que começar a dar baixa no valor de seus estoques, uma vez que os clientes claramente não os desejavam aos preços que a Micron vinha cobrando. No trimestre encerrado em maio de 2001, a Micron cortou o valor contábil de seus estoques em 261 milhões de dólares. A maioria dos investidores não interpretou a baixa como um custo normal ou recorrente das operações, mas como um evento incomum. Porém, veja o que aconteceu depois disso. A Micron registrou baixas de inventário adicionais em todos os trimestres fiscais posteriores. A desvalorização de inventários da Micron foi um evento não recorrente ou tinha se tornado uma condição crônica. Pessoas sensatas podem discordar a respeito desse caso específico, mas uma coisa é certa, o investidor inteligente deve sempre estar alerta para custos, não recorrentes, que, como o coelho da pilha Duracell, simplesmente não param. A dimensão da pensão. Em 2001, a SBC Communications, Inc., a qual possui participações na Singular Wireless, na Pactel e na Southern New England Telephone, teve um lucro líquido de 7,2 bilhões de dólares, um desempenho estelar em um ano ruim para o setor de telecomunicações superdimensionado. No entanto, esse lucro não resultou apenas dos negócios da SBC. Um montante expressivo de 1,4 bilhão de dólares, um 3% do lucro líquido da companhia, veio do plano de pensão da SBC. Em função do fato de que a SBC tinha mais dinheiro no plano de pensão do que estimava ser necessário para pagar os benefícios futuros de seus empregados, a companhia pôde tratar a diferença como uma receita corrente. Uma razão simples para aquele excedente: em 2001, a SBC elevou a taxa de retorno que esperava ganhar sobre os investimentos do plano da pensão de 8,5% para 9,5%, reduzindo a quantidade de dinheiro que precisava deixar reservada na atualidade. Na verdade, no mesmo ano, a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, reduziu a taxa de retorno esperada sobre seus ativos de pensão de 8,3% para 6,5%. A SBC estava sendo realista ao presumir que os gestores de seu fundo de pensão poderiam superar, de forma significativa, o maior investidor do mundo. Provavelmente não. Em 2001, o fundo de pensão da Berkshire Hathaway subiu 9,8%, mas o fundo de pensão da SBC caiu 6,9%. Aqui estão algumas considerações rápidas para o investidor inteligente. O benefício de pensão líquido é superior a 5% da receita líquida da companhia. Caso positivo, você ainda se sentiria à vontade com os outros lucros da companhia se aqueles ganhos derivados do fundo de pensão desaparecessem em anos futuros. A taxa de retorno presumida de longo prazo sobre os ativos do plano é razoável. Em 2003, qualquer coisa acima de 6,5% é implausível, enquanto que uma taxa crescente é inequivocamente uma loucura. Investidor, tenha cuidado. Alguns pontos o ajudarão a evitar compras de ações que acabem virando bomba-relógio contábeis. Leia de trás para frente. Ao pesquisar os relatórios financeiros da companhia, inicie a leitura pela última página e lentamente se dirija ao começo. Qualquer coisa que a companhia não deseja que você encontre está enterrada na parte de trás, e essa é precisamente a razão pela qual você deve olhar lá primeiro. Leia as notas. Nunca compre uma ação sem ler as notas de rodapé dos balanços financeiros no relatório anual.
Em geral intitulada Resumo das Políticas Contábeis Significativas, uma nota importante descreve como a companhia reconhece as receitas, avalia os inventários, trata as prestações ou as vendas por contrato, aloca os custos com publicidade e dá conta de outros aspectos importantes de seus negócios. Em outras notas de rodapé, procure por revelações sobre dívidas, opções sobre ações, empréstimos a clientes, reservas contra prejuízos e outros fatores de risco que podem abocanhar uma porção grande dos lucros. Entre outras coisas que deveriam fazer você ficar atento estão os termos técnicos, tais como capitalizado, diferido e reestruturação, além de palavras em linguagem clara, as quais sinalizam que a companhia alterou suas práticas contábeis, como começou, mudança, e no entanto. Nenhuma dessas palavras significa que você não deva comprar a ação, mas todas significam que você precisa investigar mais. Não deixe de comparar as notas de rodapé com as das declarações financeiras de, pelo menos, uma firma que seja um concorrente próximo para verificar o grau de agressividade dos contadores de sua companhia. Leia mais. Se você é um investidor empreendedor disposto a dedicar bastante tempo e energia à sua carteira, então deveria, para seu próprio bem, aprender mais sobre relatórios financeiros. Essa é a única forma de minimizar suas chances de ser enganado por balanços evasivos. 3 livros sólidos e cheios de exemplos atuais e específicos são Financial Statement Analysis e Análise de Balanços Financeiros, de Martin Friedson e Fernando Alvarez, The Financial Numbers Game e O Jogo de Números das Finanças, de Charles Mulford e Eugene. Ó, quem quiser, printa aí, né? São 3 livros que ele está sugerindo para análise de balanço financeiro. Tá? Financial Statement Analysis, então, análise do balanço financeiro, de Martin Friedman e Fernando Alvarez, de Financial Number Game, O Jogo de Números da Finança, de Charles, e o outro é Financial, não sei como é que seria isso aqui, a Malandragem Financeira. 3 livros. Rafael, isso é para você, hein, irmão? Para todos nós. Deixa eu ler. Lê. Capítulo 13, vai rápido agora. Bora lá. Comiskey e Financial Shenanigans Malandragens Financeiras, de Howard C. Lilly. Capítulo 13. Uma comparação entre 4 companhias listadas em bolsa. Neste capítulo, gostaríamos de apresentar uma amostra da análise de títulos em funcionamento. Selecionamos, mais ou menos aleatoriamente, 4 companhias que aparecem uma após a outra, em ordem alfabética, na lista da Bolsa de Valores de Nova York. São elas, a Eltra Corp, uma fusão da Electric Autolite e da Mergentile Linotype, a Emerson Electric Co., um fabricante de produtos elétricos e eletrônicos, a Emeria Freight, um serviço de frete aéreo americano, e a Imart Corp. Originalmente um fabricante de maquinaria para engarrafamento apenas, mas agora também de equipamento de construção. Existem algumas semelhanças significativas entre as 3 firmas industriais, mas as diferenças parecerão mais significantes. Deve haver uma diversidade suficiente nos dados financeiros e operacionais para tornar interessante a análise. Na tabela 13.1, apresentamos um resumo de como estavam sendo negociadas as 4 companhias no mercado no final de 1970 e alguns dados de suas operações nesse ano. Em seguida, detalhamos certos índices-chave, os quais se referem, por um lado, ao desempenho da empresa, por outro, ao preço da ação. É necessário um comentário sobre como os vários aspectos do padrão de desempenho se alinham com o padrão de preços correspondente. Finalmente, vamos rever 4 companhias, sugerindo algumas comparações e relações e avaliando cada uma em termos das exigências de um investidor conservador em ações ordinárias. O fato mais surpreendente sobre as 4 companhias é que as razões preço-lucro atuais variam muito mais amplamente do que o desempenho operacional ou a condição financeira. 2 empresas, Eltra e Imart, foram modestamente avaliadas apenas 9,7 vezes e 12 vezes os lucros médios para de 1968 a 1970 se comparado com um número correspondente de 15,5 vezes no caso do DJIA. As outras 2, Emerson e Emery, mostraram múltiplos muito maiores de 33 e 45 vezes tais lucros. Deve haver uma explicação para uma diferença dessa magnitude. Essa explicação pode ser encontrada no crescimento maior dos lucros das companhias favorecidas em anos recentes, sobretudo pelo serviço de frete, muito embora os dados de crescimento das 2 outras firmas não fossem satisfatórios. Para realizarmos uma análise mais abrangente, revisemos sucintamente os principais elementos de desempenho conforme aparecem em nossos dados. 1. Lucratividade. Todas as companhias apresentam lucros satisfatórios com relação ao valor contábil, mas os dados da Emerson e da Emery são muito mais elevados do que os das outras 2. Uma taxa alta de retorno sobre o capital investido muitas vezes acompanha uma alta taxa de crescimento anual dos lucros por ação. Todas as companhias, exceto a Emery, apresentaram lucros melhores com relação ao valor contábil em 1969 do que em 1961, mas os números da Emery foram excepcionalmente altos em ambos os anos. D. Para as companhias industriais, os dados de lucros por dólar de faturamento são usualmente uma indicação de força ou fraqueza comparativa. Usamos aqui a razão lucro operacional com relação às vendas, conforme apresentado no relatório de ações listadas da Standard & Poor's. Aqui novamente os resultados são satisfatórios para as 4 companhias, com um desempenho bastante notável da Emerson. As mudanças entre 1961 e 1969 variam consideravelmente entre as companhias. 2. Estabilidade. Isso é medido pela redução máxima nos lucros por ação em qualquer um dos 10 anos passados contra a média dos 3 anos anteriores. A ausência de queda significa 100% de estabilidade, o que foi registrado pelas 2 companhias mais populares. Entretanto, as quedas da Eltra e da Imart foram bastante moderadas no ano fraco, de 1970, tendo essas companhias alcançado apenas 8% cada, de acordo com nossas medidas, em comparação com os 7% do DJIA. 3. Crescimento. As 2 companhias com múltiplos baixos apresentam taxas de crescimento muito satisfatórias. Em ambos os casos elas se saíram melhor do que o índice Dow Jones. Os números da Eltra são muito expressivos quando comparados com sua baixa razão preço-lucro. O crescimento é, claro, mais expressivo para a dupla com múltiplos altos. 4. Posição financeira.
As 3 companhias industriais estão em condições financeiras saudáveis, tendo uma posição melhor do que o índice padrão de $2 em ativos circulantes para cada $1 de passivos circulantes. A Emery Freight tem um índice inferior, mas ela se enquadra em uma categoria diferente e com um histórico bom não teria nenhum problema para conseguir dinheiro se fosse necessário. Todas as companhias têm um endividamento de longo prazo relativamente baixo. Uma observação sobre diluição: a Emerson Electric havia emitido ações preferenciais conversíveis de baixo dividendo com um valor de mercado de $163 milhões no final de 1970. Em nossa análise, levamos em conta o fator de diluição da forma usual ao tratar as preferenciais como se fossem convertidas em ordinárias. Esse ajuste reduziu os lucros recentes em aproximadamente 10 centavos por ação, ou cerca de 4%. 5. Dividendos. O que realmente conta é um histórico de continuidade ininterrupta. O melhor registro aqui é o da Imart, a qual não suspende um pagamento desde 1902. O histórico da Eltra é muito bom, o da Emerson é bastante satisfatório e a Emery Freight é nova. As variações na percentagem de pagamento não parecem muito significativas. O dividend yield asterisco é 2 vezes mais alto na dupla barata do que na dupla cara, correspondendo às razões preço-lucro. 6. Histórico de preço. O leitor deve estar impressionado pelo aumento percentual observado no preço de todas essas 4 ações, conforme medido desde os pontos mínimos aos máximos durante os últimos 34 anos. Em todos os casos, o preço mínimo foi ajustado para desdobramentos de ações subsequentes. Observe que para o DJI a diferença do mínimo ao máximo foi da ordem de 11 para 1. Para nossas companhias, a diferença variou de apenas 17 para 1, no caso da Imart, para não menos de 528 para 1, no caso da Emery Freight. Esses aumentos de preço grandes são característicos das ações ordinárias mais antigas e indicam as grandes oportunidades de lucros que existiram nos mercados acionários do passado. No entanto, podem também indicar os declínios excessivos nos mercados de baixa anteriores a 1950, quando foram registrados os preços mínimos. Tanto a Eltra quanto a Imart registraram quedas de preços superiores a 50% na retração de 1969 a 70. A Emerson e a Emery tiveram declínios sérios, mas menos preocupantes. A primeira se recuperou até chegar a um novo máximo antes do fim de 1970, a última no início de 1971. Observações gerais sobre as 4 companhias. A Emery Freight deve ser a mais promissora das 4 companhias em termos de crescimento futuro para justificar, mesmo em parte, a razão preço-lucro de quase 40 vezes seu mais alto lucro divulgado. O crescimento passado, claro, foi muito impressionante. Porém, esses números podem não ser tão significativos no futuro se considerarmos que eles começaram bastante pequenos, ou seja, com apenas $570 mil de lucro líquido em 1958. Com frequência, é muito mais difícil continuar a crescer a taxas altas após o faturamento e os lucros já terem alcançado totais elevados. O aspecto mais surpreendente da história da Emery é que seus lucros e sua cotação de mercado continuaram a crescer a taxas similares em 1970, o pior ano da indústria americana de transporte aéreo de passageiros. Esse é um resultado de fato extraordinário, mas ele levanta a questão sobre os lucros futuros poderem ou não ser vulneráveis a evoluções adversas em função do aumento da concorrência, pressão para novas disposições entre as empresas de logística e as transportadoras aéreas, etc. Um estudo elaborado é necessário antes de podermos chegar a um julgamento balizado a respeito desses pontos, mas o investidor conservador não pode deixá-los de fora de sua avaliação geral. Imart e Eltra. A Imart se saiu melhor nos negócios do que no mercado acionário nos últimos 14 anos. Em 1958, ela era negociada a um preço tão alto quanto 22 vezes os lucros da época, aproximadamente a mesma taxa que o DJI. Desde então, seus lucros triplicaram se comparados a um aumento inferior a 100% do Dow, mas seu preço de fechamento em 1970 foi de apenas um terço acima do pico de 1958 versus 43% para o Dow. O histórico da Eltra é bastante semelhante. Parece que nenhuma dessas companhias possui glamour ou poder de sedução no mercado atual, mas em todos os levantamentos estatísticos elas aparecem surpreendentemente bem. Suas perspectivas futuras. Não temos nenhum comentário sábio a fazer a esse respeito, mas isto é o que a Standard & Poor's tinha a dizer sobre as 4 companhias em 1971. Eltra, perspectivas de longo prazo. Certas operações são cíclicas, mas a posição competitiva e a diversificação estabelecidas são fatores compensatórios. Emerson Electric, embora cotadas adequadamente, a 71, nas condições atuais, as ações são atraentes no longo prazo. Uma política de aquisição continuada, juntamente com uma posição forte no campo industrial e um programa internacional acelerado, sugere um aumento continuado do faturamento e dos lucros. Emery Freight, as ações parecem supervalorizadas, a 57, nas perspectivas atuais, mas vale a pena mantê-las no longo prazo. Imart, embora restritos este ano pela queda nos gastos de capital na indústria de vasilhames de vidro, os lucros devem ser ajudados por um ambiente de negócios melhor em 1972. Vale a pena manter as ações, a 34. Conclusões. Vários analistas financeiros considerarão as ações da Emerson e da Emery mais interessantes e atraentes do que as outras duas. Primeiramente, talvez por causa de sua melhor movimentação de mercado. E, em segundo lugar, por causa do crescimento dos lucros mais rápido no passado recente. Segundo nossos princípios de investimento conservadores, a primeira não é uma razão válida para a seleção, é uma brincadeira para especuladores. A segunda tem validade, mas dentro de limites. Podem o crescimento passado e as possíveis boas perspectivas da Emery Freight justificar um preço superior a 60 vezes seus lucros recentes? Nossa resposta seria, talvez para alguém que tenha feito um estudo aprofundado das perspectivas dessa companhia e tenha chegado a conclusões excepcionalmente firmes e otimistas. No entanto, não para o investidor cuidadoso que deseja estar razoavelmente certo com certa antecedência para não cometer aquele erro típico de Wall Street e se entusiasmar em excesso com um bom desempenho nos lucros e no mercado acionário. As mesmas afirmações cautelosas parecem se aplicar ao caso da Emerson Electric, com especial referência à avaliação atual do mercado em mais de $1 bilhão devido a fatores intangíveis ou ao poder de lucro. Deveríamos acrescentar que a indústria eletrônica, outrora menina dos olhos do mercado acionário, tem passado por dias horrorosos. A Emerson é uma ilustre exceção, mas precisará continuar a ser uma tal exceção por muitos anos no futuro antes de o preço de fechamento de 1970 ser plenamente justificado pelo desempenho subsequente. Em contrapartida, tanto a Eltra 27 quanto a Imart a 33 têm as características de companhias com valor suficiente por trás dos preços para constituírem investimentos razoavelmente protegidos. Aqui, o investidor pode, se desejar, considerar-se basicamente o proprietário de uma participação naqueles negócios, a um custo correspondente àquele que os balanços mostram seu dinheiro neles investido. O rendimento do capital investido tem sido satisfatório há muito tempo, a estabilidade de lucros também. Surpreendentemente, da mesma forma, a taxa de crescimento passada. As duas companhias atendem às nossas 7 exigências estatísticas para inclusão na carteira de um investidor defensivo. Elas serão desenvolvidas no próximo capítulo, mas as resumimos a seguir. 1. Tamanho adequado. 2. Uma condição financeira suficientemente forte. 3. Dividendos ininterruptos durante, pelo menos, os últimos 20 anos. 4. Nenhum déficit de lucros nos últimos 10 anos.
5. Crescimento decenal de, pelo menos, 1/3 nos lucros por ação. 6. Preço da ação de, no máximo, 1,5 vezes o valor dos patrimônios líquidos. 7. Preço não superior a 15 vezes os lucros médios dos últimos 3 anos. Os caras, eles são exigentes. Essa é a palavra, entendeu? Dividendos interruptos durante pelo menos os últimos 20 anos. É isso, entendeu? É você ter realmente uma empresa com saúde. Nenhum déficit de lucro nos últimos 10 anos. Cara, é doideira isso. Não fazemos qualquer previsão acerca do desempenho futuro dos lucros da Eltra ou da Imart. Na lista diversificada do investidor em ações ordinárias, há algumas que acabam por decepcionar, e esse pode ser o caso de uma ou ambas desse par. Porém, a lista diversificada em si, baseada nos princípios de seleção explicitados acima, acrescidos de qualquer outro critério sensato que o investidor pode desejar aplicar, deveria resultar em um desempenho bastante bom ao longo dos anos. Pelo menos a longa experiência nos diz isso. Uma observação final: um analista de títulos experiente, mesmo se aceitasse nossas conclusões gerais a respeito dessas 4 companhias, teria hesitado em recomendar que um acionista da Emerson ou da Emery trocasse suas ações pelas da Eltra ou da Imart no final de 1970, a menos que o acionista entendesse claramente a filosofia por trás da recomendação. Não havia razão para esperar que, em um período curto de tempo, a dupla com múltiplos baixos ultrapassaria as duas com múltiplos altos. As últimas eram bem consideradas no mercado e, portanto, tinham um grau considerável de dinamismo por trás delas, o que deve continuar por um período indefinido. A base sensata para preferir a Eltra e a Imart a Emerson e a Emery seria a decisão deliberada do cliente de preferir investimentos do tipo valor aos do tipo glamour. Assim, em grande medida, a política de investimento em ações ordinárias deve depender da atitude do investidor individual. Essa abordagem é tratada com maior profundidade no próximo capítulo. Comentários ao capítulo 13. Na Força Aérea, temos uma regra: verifique as 6. Um cara está voando, olhando em todas as direções e se sentindo seguro. Outro cara chega por trás dele, às 6 horas, em um relógio imaginário onde 12 horas é diretamente em frente, e dispara. A maioria dos aviões é abatida dessa forma. Achar que está seguro é muito perigoso. Em algum lugar, há um ponto fraco que você precisa encontrar. Você deve sempre verificar às 6 horas. General da Força Aérea Americana Donald Cutina. É comércio. Como fez Graham, vamos comparar e contrastar 4 ações usando os resultados divulgados em 31 de dezembro de 1999, um período que nos capacitará a ver alguns dos extremos de cotação mais dramáticos jamais registrados no mercado acionário. Emerson Electric Co., símbolo, EMR, fundada em 1890, é o único membro sobrevivente do quarteto original de Graham. Ela fabrica uma gama ampla de produtos, incluindo ferramentas elétricas, equipamentos de ar-condicionado e motores elétricos. EMC Corp. Símbolo, EMC, remonta a 1979 e possibilita que as companhias automatizem a armazenagem de informações eletrônicas em redes de computadores. Expeditores Internet Off Washington, Inc. Símbolo, é XPD, fundada em Seattle em 1979, ajuda embarcadores a organizar e rastrear a movimentação de mercadorias no mundo inteiro. Exodus Communications, Inc. Símbolo, é XDS, hospeda e gerencia páginas na internet para clientes corporativos, juntamente com outros serviços de internet, vendeu ações ao público pela primeira vez em março de 1998. A figura 1.3, apresenta o preço, o desempenho e a cotação dessas companhias no final do ano de 1999. Elétrica, não eletrificante. A mais cara das 4 ações de Graham, a Emerson Electric, acabou sendo a mais barata em nosso grupo atualizado. Com base nas indústrias da economia antiga, a Emerson parecia arrastar-se no final da década de 1990. Na era da internet, quem se interessaria por aspiradores a seco para limpeza pesada? As ações da companhia ficaram em animação suspensa. Em 1998 e 1999, as ações da Emerson registraram uma evolução inferior à do índice 500 S&P em 49,7 pontos percentuais cumulativos, um desempenho decepcionante. Porém, essa evolução aconteceu com as ações da Emerson. E a companhia Emerson? Em 1999, a Emerson faturou 14,4 bilhões de dólares em vendas de bens e serviços, um resultado quase 1 bilhão de dólares superior ao do ano anterior. Sobre esse faturamento, a Emerson ganhou 1,3 bilhão de dólares em lucro líquido, ou 6,9% a mais do que em 1998. Ao longo dos 5 anos anteriores, os lucros por ação haviam aumentado a uma taxa média substancial de 8,3%. O dividendo da Emerson havia mais do que dobrado para $1,30 por ação. O valor contábil se elevou de $6,69 para $14,27 por ação. De acordo com o Value Line, durante toda a década de 1990, a margem de lucro líquido e o retorno sobre o capital da Emerson, medidas-chave de sua eficiência como negócio, haviam permanecido em patamares bastante altos, cerca de 9% e 8% respectivamente. E mais, a Emerson havia aumentado seus lucros por 42 anos seguidos e elevado seus dividendos por 43 anos a fio, uma das mais longas séries de crescimento constante no mercado americano. No final do ano, a ação da Emerson foi cotada a 7,7 vezes o lucro líquido por ação da companhia. Como suas ferramentas elétricas, a Emerson nunca foi espalhafatosa, mas era confiável e não mostrava qualquer sinal de superaquecimento. A EMC poderia crescer rapidamente. A EMC Corp. Teve um dos melhores desempenhos entre as ações na década de 1990, subindo, ou deveríamos dizer levitando. Mais de 81.000%. Se tivesse investido $10 mil em ações da EMC no início de 1990, você teria terminado 1999 com pouco mais de 8,1 milhões de dólares. As ações da EMC tiveram um retorno de 157,1% apenas em 1999, ou seja, mais do que as ações da Emerson subiram nos 8 anos entre 1992 e 1999 juntos. A EMC nunca pagou um dividendo, em vez disso, reteve todos os lucros, a fim de fornecer recursos para o crescimento contínuo da companhia. Ao preço em 31 de dezembro de $54,625, as ações da EMC estavam sendo negociadas a 103 vezes os lucros que a companhia divulgaria para o ano todo, isto é, quase 6 vezes o nível de cotação das ações da Emerson. E o que dizer da EMC como negócio? O faturamento cresceu 24% em 1999, subindo para 6,7 bilhões de dólares. Os lucros por ação saltaram para 92 centavos dos 61 centavos do ano anterior, um aumento de 51%.
Ao longo dos 5 anos terminados em 1999, os lucros da AMC haviam aumentado a uma taxa anual incandescente de 28,8%. E, com todo mundo esperando que o tsunami irresistível do comércio de internet continuasse em movimento, o futuro parecia ainda mais brilhante. Durante todo o ano de 1999, o presidente da AMC previu repetidamente que o faturamento atingiria 10 bilhões de dólares em 2001, superando os 5,4 bilhões de dólares em 1998. Isso exigiria um crescimento anual médio de 23%, uma taxa de expansão monstruosa para uma companhia daquele tamanho. Porém, os analistas de Wall Street, e a maioria dos investidores, estavam certos de que a AMC poderia conseguir isso. Afinal, ao longo dos últimos 5 anos, a AMC tinha mais do que dobrado o faturamento e mais do que triplicado o lucro líquido. No entanto, de 1995 a 1999, de acordo com a Value Line, a margem de lucro líquido da AMC caiu de 19,0% para 17,4%, enquanto o retorno sobre o capital recuou de 26,8% para 21%. Embora ainda fosse altamente rentável, a AMC já estava em queda. Em outubro de 1999, a AMC adquiriu a Data General Corp, a qual acrescentou cerca de 1,1 bilhão de dólares ao faturamento da AMC naquele ano. Simplesmente pela subtração do faturamento adicional proporcionado pela Data General, podemos ver que o volume dos negócios existentes da AMC cresceu de 5,4 bilhões de dólares em 1998 para 5,6 bilhões de dólares em 1999, um aumento de apenas 3,6%. Em outras palavras, a verdadeira taxa de crescimento da AMC foi quase nula, mesmo em um ano em que o pavor do bug do milênio havia levado muitas companhias a gastar quantias recordes em novas tecnologias. A mudança no destino do frete. E o negócio? A Expeditors estava de fato crescendo de forma expedita. Desde 1995, suas receitas haviam aumentado a uma taxa anual média de 19,8%, quase triplicando ao longo do período para terminar 1999 em 1,4 bilhão de dólares. Os lucros por ação haviam crescido 25,8% ao ano, enquanto os dividendos haviam aumentado a uma taxa anual de 27%. A Expeditors não tinha dívidas de longo prazo e seu capital de giro havia quase dobrado desde 1995. De acordo com a Value Line, o valor contábil por ação da Expeditors havia aumentado 129% e o retorno sobre o capital subido em mais de um terço, isto é, para 21%. Por qualquer critério de avaliação, a Expeditors era um negócio excelente. No entanto, a pequena companhia de logística, com base em Seattle e muitas operações na Ásia, era quase desconhecida em Wall Street. Apenas 32% de suas ações pertenciam a investidores institucionais. Na verdade, a Expeditors tinha apenas 8.500 acionistas. Após dobrar em 1999, a ação estava cotada 39 vezes o lucro líquido oferido pela Expeditors no ano. A esse nível, certamente não era nada barata, mas, mesmo assim, estava bem abaixo da cotação vertiginosa da AMC. A Terra Prometida. No final de 1999, a Exodus Communications parecia ter levado seus acionistas diretamente para a terra de leite e mel. A ação disparou 1.005,8% em 1999, o bastante para transformar um investimento de 10 mil dólares em 1º de janeiro em mais de 110 mil dólares em 31 de dezembro. Os principais analistas de ações de internet de Wall Street, incluindo o imensamente influente Henry Blood, da Merrill Lynch, estavam prevendo que a ação subiria entre 25% e 125% no ano seguinte. E o melhor de tudo, aos olhos dos operadores online que se empanturraram com os lucros da Exodus, foi o fato de que a ação havia sido desdobrada 2 por 1 por 3 vezes durante 1999. Em um desdobramento de ação 2 por 1, uma companhia dobra o número de suas ações e corta pela metade seus preços. Portanto, o acionista termina com o dobro do número de ações, cada uma cotada pela metade do preço anterior. O que há de mais nisso? Imagine que você me deu uma moeda de 10 centavos e eu então lhe dei de volta 2 de 5 centavos e pergunte: você não se sente mais rico agora? Você provavelmente concluiria que ou eu sou um idiota ou havia confundido com um. No entanto, no frenesi das ações.com, na década de 1990, os operadores online agiram exatamente como se 2 moedas de 5 valessem mais do que uma de 10. Na verdade, apenas a notícia de que uma ação estaria sendo desdobrada 2 por 1 poderia instantaneamente fazer subir sua cotação em até 20% ou mais. Por quê? Porque ganhar mais ações faz as pessoas se sentirem mais ricas. Alguém que comprou 100 ações da Exodus em janeiro as viu se transformarem em 200 quando a ação foi desdobrada em abril. Em seguida, aquelas 200 se transformaram em 400 em agosto. Depois, as 400 se transformaram em 800 em dezembro. Foi emocionante para essas pessoas sentirem que haviam conseguido mais 700 ações tendo apenas 100 no primeiro momento. Para elas, parecia dinheiro achado. Nunca se importaram com o fato de que o preço por ação havia sido cortado pela metade a cada desdobramento. Em dezembro de 1999, um eufórico acionista da Exodus, identificado online como Medão Dinheiro, exultava com uma mensagem que dizia: vou manter essas ações até chegar aos 80 anos, porque depois que elas se desdobrarem centenas de vezes ao longo dos próximos anos, estarei quase me tornando presidente da companhia. E os negócios da Exodus? Graham não teria se aproximado deles nem se estivesse vestindo roupa de proteção contra materiais radioativos. O faturamento da Exodus estava explodindo, crescendo de 52,7 milhões de dólares em 1998 para 242,1 milhões em 1999. Porém, ela teve um prejuízo de 130,3 milhões de dólares com aquele faturamento de 1999, aproximadamente o dobro das perdas no ano anterior. A Exodus tinha 2,6 bilhões de dólares em dívidas totais e estava tão faminta por dinheiro que tomou emprestados 971 milhões de dólares no mês de dezembro apenas. De acordo com o relatório anual da Exodus, esse novo endividamento acrescentaria mais 50 milhões de dólares aos pagamentos de juros no ano seguinte. A companhia começou 1999 com 156 milhões de dólares em caixa e, mesmo após levantar 1,3 bilhão de dólares em novos financiamentos, terminou o ano com um saldo em caixa de 1 bilhão de dólares, o que significa que seus negócios haviam devorado mais de 400 milhões de dólares em dinheiro durante 1999. Como essa companhia poderia algum dia pagar suas dívidas? Mas, é claro, os operadores online se fixaram no tamanho e na rapidez da subida de ação, não na saúde da companhia. Essa ação, gabava-se um operador usando a alcunha de tela Launch_Pad 1999, continuará subindo rumo ao infinito e além dele. O absurdo da previsão do Launch_Pad, o que significa além do infinito? É o lembrete perfeito de um alerta clássico de Graham. O investidor de hoje, Graham, nos diz: está tão preocupado em antecipar o futuro que já está pagando adiantado e generosamente por ele. Portanto, aquilo que ele projetou com tanto estudo e cuidado pode realmente acontecer e ainda assim não lhe trazer qualquer lucro. Se isso deixar de se materializar no grau esperado, ele pode na verdade se confrontar com uma grave perda temporária e talvez até mesmo permanente. Onde terminaram os IS? Como essas 4 ações se saíram após 1999? A Emerson Electric acabou rendendo 40,7% em 2000.
Embora essas ações tenham caído em 2001 e 2002, elas, não obstante, terminaram 2002 menos de 4% abaixo do preço final de 1999. A AMC também subiu 21,7% em 2000. No entanto, em seguida, as ações caíram 79,4% em 2001 e outros 54,3% em 2002. Isso as deixou 88% abaixo de seu nível no final do ano de 1999. E a previsão de um faturamento de 10 bilhões de dólares em 2001. A AMC terminou aquele ano com um faturamento de apenas 7,1 bilhões de dólares e um prejuízo líquido de 508 milhões de dólares. Enquanto isso, como se o mercado de baixa nem existisse, as ações da Expeditores International subiram 22,9% em 2000, 6,5% em 2001 e outros 15,1% em 2002, terminando aquele ano aproximadamente 51% mais altas do que seu preço no final de 1999. As ações da Exodus perderam 55% em 2000 e 99,8% em 2001. Em 26 de setembro de 2001, a Exodus solicitou a proteção dos credores. A maioria dos ativos da companhia foi comprada pela Cable Wireless, a gigante de telecomunicações britânica. Em vez de levar seus acionistas à Terra Prometida, a Exodus os deixou exilados no deserto. No início de 2003, a última negociação da Exodus foi realizada a 1 centavo por ação. Capítulo 14. A escolha de ações para o investidor defensivo. É hora de nos voltarmos para algumas aplicações mais amplas das técnicas de análise de títulos. Como já descrevemos, em termos gerais, as políticas de investimento recomendadas para nossas duas categorias de investidores, seria lógico que indicássemos agora como a análise de títulos desempenha um papel na implementação dessas políticas. O investidor defensivo que segue nossas sugestões comprará, além de uma lista diversificada de ações ordinárias importantes, apenas obrigações com grau de investimento. Ele deve se certificar de que os preços pagos na compra das ações não sejam indevidamente altos à luz dos padrões aplicáveis. Ao estabelecer essa lista diversificada, ele pode escolher entre duas abordagens, a carteira tipo DJIA e a carteira quantitativamente testada. Na primeira, ele adquire uma amostra verdadeiramente representativa das principais ações, as quais incluirão algumas companhias de crescimento rápido escolhidas a dedo, cujas ações vendem a múltiplos especialmente altos, e também empresas menos populares e mais baratas. Isso poderia ser feito, na forma mais simples possível, pela compra de determinadas quantidades de todas as 30 ações do Índice Industrial Dow Jones, DJIA. 10 ações de cada, a um nível de 900 pontos para o índice, custaria um montante de aproximadamente 16 mil dólares. Com base no desempenho passado, o investidor poderia esperar aproximadamente os mesmos resultados futuros ao comprar cotas de vários fundos de investimento representativos. Sua segunda abordagem consistiria em aplicar uma bateria de testes a cada compra para se certificar de obter 1. Um mínimo de qualidade no desempenho passado e na posição financeira atual da companhia e também 2. Um mínimo de quantidade em termos de lucros e ativos por cada dólar do preço. No encerramento do capítulo anterior, listamos 7 critérios de qualidade e quantidade sugeridos para a escolha de ações ordinárias específicas. Vamos descrevê-los na ordem. 1. Tamanho adequado da empresa. Todos os nossos valores mínimos são arbitrários, sobretudo os relacionados à questão do tamanho exigido. Nosso objetivo é excluir companhias pequenas que possam estar sujeitas a adversidades acima do normal, principalmente no setor industrial. Com frequência, existem boas oportunidades em tais empresas, mas não as consideramos apropriadas para as necessidades do investidor defensivo. Vamos usar números redondos, não inferiores a 100 milhões de dólares de faturamento anual no caso de uma companhia industrial, e não inferior a 50 milhões de dólares em ativos totais, no caso de uma concessionária de serviços públicos. 2. Uma condição financeira suficientemente forte. No caso das companhias industriais, o ativo circulante deveria ser, pelo menos, o dobro do passivo circulante, assim chamado índice de liquidez normal de 2 para 1. Da mesma forma, o endividamento de longo prazo não deveria ceder os patrimônios líquidos circulantes, ou capital de giro. No caso das concessionárias de serviços públicos, a dívida não deveria ceder 2 vezes o capital social, avaliado ao valor contábil. 3. Estabilidade de lucros. Algum lucro para as ações ordinárias em cada um dos 10 anos passados. 4. Histórico de dividendos. Pagamentos ininterruptos durante, pelo menos, os últimos 20 anos. 5. Crescimento dos lucros. Um aumento mínimo de, pelo menos, 1/3 nos lucros por ação durante os últimos 10 anos usando médias trenais no início e no fim. 6. Razão preço-lucro moderada. O preço atual não deveria ser mais do que 15 vezes os lucros médios dos últimos 3 anos. 7. Razão preço de ativos moderada. O preço atual não deveria ser mais do que 1,5 vezes o último valor contábil divulgado. No entanto, um múltiplo de lucros inferior a 15 poderia justificar um múltiplo de ativos correspondentemente maior. Como uma regra de bolso, sugerimos que o produto do múltiplo vezes a razão preço o valor contábil não deve exceder 22,5. Esse número corresponde a 15 vezes os rendimentos e 1,5 vezes o valor contábil. O resultado admitiria uma ação negociada a apenas 9 vezes os lucros e 2,5 vezes o valor do ativo, etc. Comentários gerais. Essas exigências foram estabelecidas especialmente para as necessidades e o temperamento dos investidores defensivos. Elas eliminarão a grande maioria de ações ordinárias como candidatos para sua carteira e por 2 razões opostas. Por um lado, excluirão companhias que 1. São pequenas demais, 2. Estão em condições financeiras relativamente fracas, 3. Têm o estigma de um prejuízo em seus registros dos últimos 10 anos e 4. Não possuem um histórico longo e ininterrupto de pagamento de dividendos. Desses testes, o mais severo, segundo as condições financeiras recentes, são os que medem a força financeira. Um número considerável de empresas grandes e anteriormente fortes teve enfraquecido o índice de liquidez normal ou expandiu em excesso sua dívida, ou ambos, em tempos recentes. Pelo outro lado, nossos 2 últimos critérios excluem por razões opostas aos primeiros, ao demandar mais lucros e mais ativos por dólar de preço do que os fornecidos por ações populares. Isso não é absolutamente o ponto de vista padrão entre os analistas financeiros. Na verdade, a maioria insistirá que mesmo os investidores conservadores deveriam estar preparados para pagar preços generosos por ações de companhias seletas. Expusemos anteriormente nosso ponto de vista contrário a essa ideia. Ele se baseia na falta de um fator de segurança adequado quando uma parcela grande demais do preço depende de lucros sempre crescentes no futuro. O leitor terá que decidir essa questão importante por conta própria após pesar os argumentos dos 2 lados. Não obstante, optamos por incluir um requisito modesto de crescimento ao longo da última década. Sem isso, a companhia típica mostraria um retrocesso, pelo menos em termos de lucro por dólar de capital investido. Não há razão para o investidor defensivo incluir tais companhias, embora, caso o preço seja suficientemente baixo, elas possam ser classificadas como oportunidades de subvalorização. O número máximo sugerido de 15 vezes os lucros pode muito bem resultar em uma carteira típica com um múltiplo médio de, digamos, 12 a 13 vezes. Observe que em fevereiro de 1972 a American Telephone e Telefone foi negociada a 11 vezes os lucros trenais e correntes, e a Standard Oil of California a menos de 10 vezes os lucros mais recentes.
Nossa recomendação básica é de que a carteira de ações, quando adquirida, deveria ter uma razão lucro-preço geral, o inverso da razão PL, pelo menos tão alto quanto a taxa de juros das obrigações com grau de investimento. Isso significaria uma razão PL não superior a 13,3 comparada com o rendimento das obrigações SA de 7,5%. Aplicação de nossos critérios ao DJIA no fim de 1970. Todos os critérios sugeridos foram atendidos pelas ações do DJIA no final de 1970. Mas em 2 casos apenas por pouco. Apresentamos abaixo uma pesquisa com base no preço de fechamento de 1970 e os números relevantes. Os dados básicos para cada companhia são mostrados nas tabelas 14, 1 e 14, 2. 1. O tamanho é mais do que suficiente para cada companhia. 2. A condição financeira é adequada no agregado, mas não para todas as companhias. 4. Os lucros agregados foram muito estáveis na última década. Nenhuma das companhias apresentou um déficit na fase de prosperidade entre 1961 e 1969, mas a Chrysler divulgou um pequeno prejuízo em 1970. 5. O crescimento total, comparando médias trinais separadas por uma década, foi de 77%, ou aproximadamente 6% ao ano. No entanto, 5 das firmas cresceram menos que um terço. 6. O índice entre o preço no final do ano relativo aos lucros médios trinais foi de 8,39 para o S cifrão 55,515 para 1, no teto de nossa faixa sugerida. 7. O índice entre o preço e o valor dos patrimônios líquidos foi de 562, também se enquadrando por pouco dentro de nosso limite sugerido de 1 a 1. Se, no entanto, aplicássemos os mesmos 7 critérios a cada companhia individual, descobriríamos que apenas 5 delas atenderiam a todas as nossas exigências. Elas seriam American Ken, American Telefone e Telefone, Anaconda, Swift Vovoda. Os totais para essas 5 aparecem na tabela 14, 3. Naturalmente, elas têm um desempenho estatístico muito melhor do que o DJIA como um todo, exceto na taxa de crescimento passada. Nossa aplicação de critérios específicos a esse grupo selecionado de ações industriais indica que o número que atende a cada um de nossos testes será uma percentagem relativamente pequena de todas as ações industriais. Arriscamos o palpite de que cerca de 100 ações desse tipo poderiam ser encontradas no guia das ações da Standard & Poor's no final de 1970, apenas aproximadamente o mínimo suficiente para dar ao investidor uma gama satisfatória de escolhas pessoais. A solução das concessionárias de serviços públicos. Se voltarmos para o campo das ações das concessionárias de serviços públicos, encontraremos uma situação muito mais confortável e convidativa para o investidor. Aqui, a grande maioria das ações parece ser apropriada, por seu histórico de desempenho e seus índices de preço, às necessidades do investidor defensivo como as concebemos. Excluímos um critério de nossos testes de ações no caso das concessionárias de serviços públicos, a saber, o índice de ativos circulantes para passivos circulantes. O fator de capital de giro toma conta de si mesmo nessa indústria como parte do financiamento contínuo de seu crescimento por meio da venda de obrigações e ações. No entanto, exigimos uma proporção adequada entre capital social e dívidas. Na tabela 14, 4, apresentamos um resumo das 15 ações do índice de serviços públicos Dow Jones. Para fins de comparação, a tabela 14, 5 oferece um quadro semelhante de uma seleção aleatória de 15 outras concessionárias tiradas da lista da Bolsa de Valores de Nova York. No início de 1972, o investidor defensivo tinha à sua disposição uma ampla gama de ações ordinárias de concessionárias de serviços públicos, e cada uma delas atendia às nossas exigências de desempenho e preço. Essas companhias ofereciam-lhe tudo o que ele tinha direito de exigir de investimentos em ações ordinárias escolhidos de forma simples. Em comparação com as principais companhias industriais, conforme representadas pelo DJLA, elas ofereceram um histórico quase tão bom em termos do crescimento passado, além de flutuações menores nos resultados anuais. Ambos a um preço inferior em relação aos lucros e ativos. O retorno dos dividendos foi significativamente maior. Por serem monopólios regulados, as concessionárias apresentam seguramente mais vantagens do que desvantagens para o investidor conservador. De acordo com a lei, elas têm direito de cobrar tarifas suficientemente remunerativas para atrair o capital que precisam para sua expansão ininterrupta, e isso implica compensações adequadas para custos ascendentes. Embora o processo de regulação tenha muitas vezes sido pouco ágil, e talvez mesmo vagaroso, ele não evitou que as concessionárias registrassem um retorno sobre o capital investido justo e crescente ao longo de muitas décadas. Para o investidor defensivo, o apelo central das ações das concessionárias de serviços públicos nesse momento deveria ser sua disponibilidade a um preço moderado relativo ao valor contábil. Isso significa que ele pode ignorar as considerações do mercado acionário, caso assim deseje, e considerar-se primariamente como dono de participações em negócios bem estabelecidos e bastante lucrativos. As cotações do mercado estão sempre presentes para ele aproveitar em momentos propícios, tanto para compras em níveis baixos extraordinariamente atraentes quanto para vendas quando os preços parecerem definitivamente altos demais. O histórico de mercado dos índices de serviços públicos, condensados na tabela 14, 6, juntamente com aqueles dos outros grupos, indica que esses investimentos proporcionaram amplas possibilidades de lucro no passado. Embora a alta não tenha sido tão grande quanto a do índice industrial, as concessionárias de serviços públicos tomadas de forma individual mostraram mais estabilidade de preços na maioria dos períodos do que o fizeram outros grupos. É surpreendente observar nessa tabela que as razões preço-lucro relativas das indústrias e das concessionárias de serviços públicos trocaram de posição durante as 2 últimas décadas. Essas reversões farão mais sentido para o investidor ativo do que para o passivo. Porém, elas sugerem que mesmo as carteiras defensivas deveriam ser alteradas de vez em quando, sobretudo se os títulos comprados já tiverem um crescimento aparentemente excessivo e puderem ser substituídos por papéis muito mais razoavelmente cotados. Que pena! Será necessário pagar impostos sobre os ganhos de capital, os quais para o investidor típico parecem significar a mesma coisa que pagar ao diabo. Nosso velho aliado, a experiência, nos diz aqui que é melhor vender e pagar o imposto do que não vender e arrepender-se. Investimentos em ações de empresas financeiras. Uma variedade considerável de companhias pode ser classificada sob a rubrica de companhias financeiras. Estas incluiriam bancos, companhias seguradoras, cadernetas de poupança, companhias de crédito e pequenos empréstimos, de hipotecas e companhias de investimento, por exemplo, fundos mútuos. É característica de todas essas empresas que elas tenham uma parcela relativamente pequena de seus ativos na forma de coisas materiais, tais como ativos fixos e estoques de mercadorias. No entanto, por outro lado, a maioria das categorias tem compromissos de curto prazo bastante superiores ao seu capital social. A questão da solidez financeira é, portanto, mais relevante aqui do que no caso do empreendimento industrial ou comercial típico. Isso, por sua vez, tem levado a várias formas de regulamentação e supervisão, com o objetivo e o resultado geral de prevenir contra práticas financeiras pouco ortodoxas. Grosso modo, as ações das companhias financeiras têm produzido resultados de investimentos semelhantes àqueles de outros tipos de ações ordinárias. A tabela 14, 7 mostra as mudanças dos preços entre 1948 e 1970 nos 6 grupos representados nos índices de preços de ações da Standard & Poor's. A média para de 1941 a 1943 é considerada como igual a 10, ou seja, o nível base.
Os valores do índice no final do ano de 1970 variaram entre 44,3 para os 9 bancos de Nova York e 218 para as 11 ações de seguradoras de vida. Durante os subintervalos, houve considerável variação nos respectivos movimentos de preço. Por exemplo, as ações dos bancos da cidade de Nova York se comportaram bem entre 1958 e 1968. Por outro lado, o grupo das seguradoras de vida perdeu espaço espetacularmente entre 1963 e 1968. Esses movimentos inversos são encontrados em muitos, talvez na maioria, dos numerosos setores incluídos nos índices da Standard & Poor's. Ações de ferrovias. A história das ferrovias é bem diferente daquela das concessionárias de serviços públicos. Os transportadores sofreram severamente com a combinação de uma concorrência acirrada com a regulação rigorosa. Seu problema com o custo da mão de obra tem sido, é claro, também difícil, mas isso não ocorre só com as ferrovias. Automóveis, ônibus e linhas aéreas conquistaram a maior parte do volume de transporte de passageiros e deixaram o resto desse serviço em uma situação altamente desvantajosa, e os caminhões tomaram uma grande parte do tráfego de frete. Mais da metade da extensão das ferrovias americanas encontrava-se em estado falimentar ou pediu proteção dos credores em diversos momentos ao longo dos últimos 50 anos. No entanto, essa metade de século não foi totalmente negativa para os transportadores. Houve períodos de prosperidade para o setor, sobretudo durante os anos de guerra. Algumas linhas conseguiram manter sua lucratividade e seus dividendos, apesar das dificuldades gerais. O índice da Standard & Poor's se multiplicou em 7 vezes desde a baixa de 1942 até a alta de 1968, não muito abaixo do ganho percentual do índice de concessionárias de serviços públicos. A falência da Penn Central Transportation Co., a mais importante ferrovia americana, em 1970, chocou o mundo financeiro. Nos últimos 2 anos a ação havia sido negociada a preços próximos dos mais altos de sua longa história e ela havia pagado dividendos ininterruptos por mais de 120 anos. Na P464, apresentamos uma análise sucinta dessa ferrovia para ilustrar como um analista competente poderia ter detectado a crescente fraqueza da situação da companhia e emitido uma recomendação contrária à compra desses papéis. O nível de mercado das ações da ferrovia como um todo foi seriamente afetado por esse desastre financeiro. É, em geral, insensato fazer recomendações generalizadas a respeito de categorias inteiras de títulos e ações iguais com relação a combinações delas. O histórico de preços das ações das ferrovias na tabela 14.6 mostra que o grupo como um todo tem, com frequência, oferecido oportunidades de lucro interessantes. Mas, em nossa opinião, as grandes subidas, em si mesmas, não se justificaram. Confinemos nossa sugestão ao seguinte: não há razão determinante para o investidor possuir ações de ferrovias. Antes de comprar qualquer uma, ele deveria se certificar de poder obter tanto valor por seu dinheiro que seria irracional procurar outra qualquer. Seletividade para o investidor defensivo. Todo investidor gostaria de que sua carteira fosse melhor ou mais promissora do que a média. Portanto, o leitor se perguntará, caso consiga um consultor ou analista de títulos competente, se ele não poderia contar em receber um pacote de investimentos com qualidades realmente superiores. Afinal, ele pode dizer, as regras que você delineou são bastante simples e fáceis de implementar. Um analista altamente treinado deve ser capaz de usar todas as suas habilidades e técnicas para obter um desempenho superior a algo tão óbvio quanto a lista Dow Jones. Caso contrário, para que servem todos os seus cálculos, estatísticas e avaliações prepotentes? Suponha, como um teste prático, que tivéssemos solicitado a uma centena de analistas de títulos para escolher as 5 melhores ações do índice Dow Jones a serem compradas no final de 1970. Poucos teriam apresentado escolhas idênticas e muitas das listas teriam diferido completamente uma da outra. Isso não é tão surpreendente como pode parecer à primeira vista. A razão fundamental é que o preço atual de cada ação destacada reflete muito bem os fatores de destaque em seu histórico financeiro, além da opinião geral a respeito de suas perspectivas futuras. Portanto, a visão de qualquer analista de que uma ação é uma melhor compra do que o resto delas deve derivar, em grande medida, de suas preferências e expectativas pessoais ou da ênfase dada por ele a um conjunto de fatores em vez de a outros em seu trabalho de avaliação. Se todos os analistas concordassem que uma ação específica era melhor do que todas as demais, essa ação cresceria rapidamente até chegar a um preço que anularia todas as suas vantagens anteriores. Nossa afirmação de que o preço atual reflete tanto os fatos conhecidos quanto as expectativas futuras pretendeu enfatizar a base dupla das cotações do mercado. Correspondendo a esses dois tipos de elementos de valor, existem duas abordagens basicamente diferentes para a análise de títulos. É verdade que todo analista competente olha ansiosamente para o futuro em vez de ficar contemplando o passado, e tem consciência de que seu trabalho provará ser bom ou mal com base naquilo que acontecerá e não naquilo que aconteceu. Mesmo assim, o futuro em si pode ser abordado de duas maneiras diferentes, as quais podem ser chamadas de modos de previsão, ou projeção, e de proteção. Aqueles que enfatizam a previsão se esforçam para prever com bastante precisão exatamente o que a companhia realizará em anos futuros, em particular se os rendimentos mostrarão um crescimento acentuado e persistente. Essas conclusões podem se basear em um estudo muito cuidadoso de fatores, tais como a oferta e a demanda no setor, o volume, preço e gastos. Ou ainda podem ser derivadas, de uma forma um tanto ingênua, da projeção no futuro da linha de crescimento passado. Se essas autoridades estão convencidas de que as perspectivas de longo prazo são extraordinariamente favoráveis, elas quase sempre recomendarão a compra da ação sem prestar grande atenção ao nível no qual ela é negociada. Tal, por exemplo, foi a atitude geral no que concerne às ações das linhas aéreas. Uma atitude que persistiu por muitos anos, apesar dos resultados muito ruins mostrados várias vezes após 1946. Na introdução deste livro comentamos a disparidade entre os fortes movimentos de preço e o histórico de lucros relativamente decepcionantes desse setor. Em contrapartida, aqueles que enfatizam a proteção têm sempre uma preocupação especial com o preço da ação no momento do estudo. Seu esforço principal é assegurar-se de uma margem substancial acima do preço do mercado no valor presente indicado, a qual poderia absorver uma evolução desfavorável no futuro. Grosso modo, portanto, não é tão necessário para eles estarem entusiasmados com as perspectivas de longo prazo da companhia, contanto que estejam razoavelmente confiantes de que a empresa será bem-sucedida. A primeira, ou preditiva, abordagem poderia também ser chamada de abordagem qualitativa, uma vez que ela enfatiza perspectivas, gestão e outros fatores não mensuráveis, embora altamente importantes, os quais se enquadram no conceito de qualidade. A segunda, ou protetora, abordagem pode ser chamada de abordagem quantitativa ou estatística, uma vez que enfatiza as relações mensuráveis entre o preço de venda e os lucros, ativos, dividendos, etc. A propósito, o método quantitativo é, na verdade, uma extensão, para o caso das ações ordinárias, do ponto de vista do que a análise de títulos acredita ser sensato na escolha de obrigações e ações preferenciais para investir. Em nossa atitude de trabalho profissional, sempre estivemos comprometidos com a abordagem quantitativa. Desde o início, queríamos ter certeza de obter um amplo valor por nosso dinheiro em termos concretos e demonstráveis. Não estamos dispostos a aceitar as perspectivas e promessas do futuro como compensações para a falta de um valor suficiente no presente.
Isso não tem, sem dúvida, sido o ponto de vista padrão entre as autoridades de investimento. Na verdade, a maioria provavelmente apoiaria a visão de que as perspectivas, qualidade de gestão, outros intangíveis e o fator humano mais do que compensam as indicações fornecidas por qualquer estudo do desempenho passado, dos balanços e todos os outros números frios. Comentários ao capítulo 14. Aquele que se contenta com os rendimentos certos dificilmente alcançará e conseguirá grandes riquezas, e aquele que aposta tudo em aventuras muitas vezes quebra e acaba pobre. É bom, portanto, se proteger das aventuras com certezas que possam compensar perdas. Sir Francis Bacon. Francis Bacon! Esse cara é demais, cara. Muito, muito bom. Aqueles que se contentam, né? Aqueles que se contentam com rendimentos certos, dificilmente alcançará e conseguirá grandes riquezas. E aqueles que apostam, ou aquele que aposta tudo em aventuras, muitas vezes quebra e acabará pobre. É bom, portanto, se proteger das aventuras, com certeza que possam compensar as perdas. Muito bom. O pontapé inicial, vamos olhar, vamos ver. O pontapé inicial. Como você abordaria o trabalho detalhista da escolha de ações? Graham sugere que o investidor defensivo, muito simplesmente, compre cada ação do índice industrial Dow Jones. O investidor defensivo de hoje pode fazer muito melhor, comprar um fundo de índice do mercado de ações total que detém essencialmente todas as ações que valem a pena. Um fundo de índice de baixo custo é a melhor ferramenta jamais criada para o investimento em ações com baixa manutenção, e qualquer esforço para melhorar implica mais trabalho, e incorre em mais riscos e custos mais altos, do que um investidor verdadeiramente defensivo pode justificar. Não é necessário pesquisar e selecionar suas próprias ações, para a maioria das pessoas, não é sequer aconselhável. No entanto, alguns investidores defensivos gostam da diversão e do desafio intelectual de escolher ações individuais, e se você sobreviveu ao mercado de baixa e ainda gosta de escolher ações, então nada que Graham ou eu possamos dizer o convencerá do contrário. Nesse caso, em vez de constituir a carteira completa com um fundo de índice de mercado de ações total, faça com que ele seja a base dela. Com essa base no lugar, você pode fazer pequenas experiências com suas próprias escolhas de ações. Mantenha 90% de seu dinheiro de ações em um fundo de índice, deixando 10% para tentar escolher ações por conta própria. Somente após a construção desse núcleo sólido é que você deveria explorar. Para aprender por que tal diversificação ampla é tão importante, veja a box a seguir. Por que diversificar? Durante o mercado de alta da década de 1990, uma das críticas mais comuns à diversificação era que ela diminuía o potencial de retornos altos. Afinal, se você pudesse identificar a próxima Microsoft, não faria sentido colocar todos os ovos na mesma cesta. Bem, claro. Como o humorista Will Rogers disse uma vez, não aposte. Pegue todas as suas economias e compre algumas boas ações e as mantenha até que subam, depois as venda. Se elas não subirem, não as compre. No entanto, a diversificação não apenas minimiza suas possibilidades de erro. Ela também maximiza suas chances de acerto. Durante longos períodos de tempo, algumas ações se tornam superações, que sobem até 10.000% ou mais. A revista Money identifica as 30 ações com melhor desempenho nos últimos 30 anos encerrados em 2012, mesmo com a vantagem de um olhar retrospectivo perfeito. A lista é surpreendentemente imprevisível. Em vez de muitas ações de tecnologia ou de planos de saúde, ela inclui ações da Southwest Airlines, da Worthington Steel, da rede de lojas de desconto Dollar General e do produtor de rapel West Tank. Se você acha que estaria disposto a fazer uma aposta grande em qualquer dessas ações em 1972, está se enganando. Pense nisso dessa maneira. No enorme mercado palheiro, apenas poucas agulhas acabam por gerar ganhos verdadeiramente gigantescos. Quanto maior a proporção do palheiro que você possui, maiores as possibilidades de você terminar encontrando, pelo menos, uma dessas agulhas. Possuir o palheiro inteiro, idealmente através de um fundo de índice que acompanha o mercado de ações americano como um todo, pode lhe garantir encontrar cada agulha e, portanto, capturar os retornos de todas as superações. Sobretudo se você for um investidor defensivo, por que procurar as agulhas quando pode possuir todo o palheiro? 1. Ajustado para desdobramentos de ações. Para muitas pessoas, a MicroStrategy realmente parecia ser a próxima Microsoft no início de 2000. Suas ações tinham subido 566,7% em 1999, tendo seu presidente, Michael Saylor, declarado que nossas perspectivas hoje são melhores do que eram há 18 meses. Mais tarde, a SEC acusou a MicroStrategy de fraude contábil, e Saylor pagou uma multa de 8,3 milhões de dólares para encerrar os processos contra a companhia. 2. John Berger, D30 Best Stocks, as 30 melhores ações, Money, outono de 2002, P88, 95. Testando. Vamos atualizar, de forma sucinta, os critérios de Graham para escolha de ações. Tamanho adequado. Hoje em dia, para excluir companhias pequenas, a maioria dos investidores defensivos evitaria ações com um valor de mercado total inferior a 2 bilhões de dólares. No início de 2003, isso ainda deixaria com 437 companhias do índice de 500 ações da Standard & Poor's para escolher. No entanto, os investidores defensivos de hoje, diferentemente daqueles dos dias de Graham, podem convenientemente possuir companhias pequenas ao comprar um fundo mútuo especializado em ações de empresas menores. Novamente, um fundo de índice, como o Vanguard Small Cap Index, é a primeira escolha, embora fundos ativos estejam disponíveis a custos razoáveis em firmas como Ariel, T. Rowe Price e Fade Avenue. Condição financeira forte. No início de 2003, de acordo com os estrategistas de mercado Steve Galbraith e Jay Lazuz, da Morgan Stanley, aproximadamente 120 companhias do índice 500 da SCP passavam no teste de Graham de um índice de liquidez de 2 por 1. Com ativos circulantes pelo menos 2 vezes maiores do que os passivos circulantes, essas firmas possuíam um colchão protetor de capital de giro de tamanho razoável que, em geral, deveria protegê-las em tempos difíceis. Wall Street sempre foi cheia de ironias ácidas, e o estouro da bolha das growth stocks criou uma das maiores. Em 1999 e 2000, supunha-se que as ações de alta tecnologia, biotecnologia e telecomunicações forneceriam um crescimento agressivo, e, ao contrário, terminaram dando à maior parte de seus investidores um encolhimento agressivo. No entanto, no início de 2003, a roda havia feito uma volta completa e muitas dessas ações de crescimento agressivo haviam se tornado financeiramente conservadoras, carregadas com capital de giro, cheias de dinheiro em caixa e muitas vezes livres de dívidas. A figura 14, fornece um exemplo. Todos os números estão em milhões de dólares e foram extraídos dos últimos balanços financeiros disponíveis em 31 de dezembro de 2002. O capital de giro é constituído pelos ativos circulantes menos os passivos circulantes. As dívidas de longo prazo incluem ações preferenciais e excluem passivos fiscais diferidos.
Fontes: Morgan Stanley, Basiline, Banco de Dados Edgar em www.sec.gov. Em 1999, a maioria dessas companhias estava entre as mais quentes das queridinhas do mercado, oferecendo a promessa de um crescimento potencial alto. No início de 2003, elas ofereciam provas concretas de valor verdadeiro. A lição a ser aprendida aqui não é que essas ações eram uma barbada ou que você deveria correr e comprar tudo, ou qualquer coisa, dessa tabela. Em vez disso, você deveria perceber que o investidor defensivo pode sempre prosperar ao vasculhar paciente e calmamente os escombros de um mercado de baixa. O critério de Graham de força financeira ainda funciona, se você construir uma cesta diversificada de ações cujos ativos circulantes sejam, pelo menos, o dobro dos passivos circulantes e cuja dívida de longo prazo não exceda o capital de giro, você acabará com um grupo de companhias financiadas de forma conservadora e com bastante solidez. Os melhores valores hoje são muitas vezes encontrados em ações que um dia foram quentes e deixaram de ser desde então. Ao longo da história, tais ações, com frequência, têm fornecido a margem de segurança exigida pelo investidor defensivo. Estabilidade de lucros. De acordo com a Morgan Stanley, 86% de todas as companhias do índice S&P 500 tiveram lucros positivos em cada ano de 1993 até 2002. Portanto, a insistência de Graham em algum lucro para as ações ordinárias em cada um dos 10 anos passados permanece um teste válido e forte o suficiente para eliminar os perdedores crônicos, mas não tão restritivo a ponto de limitar suas escolhas a uma amostra realisticamente pequena. Histórico de dividendos. No início de 2003, de acordo com a Standard & Poor's, 354 companhias da S&P 500, ou 71% do total, pagaram dividendos. Nada menos que 255 companhias haviam pagado dividendos durante, pelo menos, 20 anos seguidos. E, de acordo com a S&P, 57 companhias no índice aumentaram seus dividendos em, pelo menos, 25 anos consecutivos. Esse fato não é garantia de que elas o farão para sempre, mas esse aumento não deixa de ser um alento. Crescimento dos lucros. Quantas companhias do S&P 500 aumentaram seus lucros por ação em pelo menos um terço, como exige Graham, ao longo dos 10 anos encerrados em 2002? Calcularemos a média dos lucros de cada companhia entre 1991 e 1993 e então determinaremos se os lucros médios a partir de 2002 foram pelo menos 33% mais altos. De acordo com a Morgan Stanley, 264 companhias do S&P 500 passaram nesse teste. No entanto, parece que nesse caso Graham estabeleceu um patamar baixo demais. 33% de crescimento cumulativo ao longo de uma década equivale a um aumento anual médio inferior a 3%. O crescimento cumulativo dos lucros por ação de, pelo menos, 50%, ou um aumento anual médio de 4%, é um pouco menos conservador. Não menos que 245 companhias do índice S&P 500 atenderam a esse critério no início de 2003, deixando ao investidor defensivo uma ampla lista de escolhas. Se você dobrar o patamar mínimo de crescimento cumulativo para 100%, ou 7% de crescimento anual médio, então 198 companhias atenderão ao critério. No início de 2003, quantas ações no índice 500 da Standard & Poor's foram avaliadas em não mais que 15 vezes seus lucros médios de 2000 até 2002? De acordo com a Morgan Stanley, um total generoso de 185 companhias passou no teste de Graham. Razão preço-valor contábil moderada. Graham recomenda um índice de preço com relação aos ativos, ou índice de preço a valor contábil, inferior a 1,5. Nos últimos anos, uma proporção crescente do valor das companhias vem derivando de ativos intangíveis, como franquias, nomes de marcas, patentes e marcas registradas. Já que esses fatores, juntamente com os intangíveis das aquisições, estão excluídos da definição padrão de valor contábil, a maioria das companhias hoje é cotada em múltiplos maiores de preço relativo ao valor contábil do que nos dias de Graham. De acordo com a Morgan Stanley, 123 das companhias do S&P 500, ou 1 em 4, são cotadas abaixo de 1,5 vezes o valor contábil. Ao todo, 273 companhias, ou 55% do índice, têm índices de preço a valor contábil inferiores a 2,5. E a sugestão de Graham para você multiplicar a razão P/R pelo índice de preço com relação ao valor contábil e ver se o número resultante é inferior a 22,5. Com base nos dados da Morgan Stanley, pelo menos 142 ações do S&P 500 poderiam passar nesse teste no início de 2003, incluindo Dana Corp, Electronic Data Systems, Sun Microsystems e Washington Mutual. Portanto, o multiplicador misto de Graham ainda funciona como um filtro inicial para identificar ações razoavelmente cotadas. Devida atenção. Independentemente de quanto defensivo você possa ser, segundo a definição de Graham de minimizar o trabalho que você tem em escolher ações, há alguns passos que não podem ser ignorados. Faça seu dever de casa. Através do banco de dados Edgar em www.sec.gov, você obtém acesso imediato aos relatórios anuais e trimestrais de cada companhia, juntamente com os registros que revelam as remunerações dos gestores, suas participações no negócio, assim como potenciais conflitos de interesses. Leia pelo menos os relatórios dos últimos 5 anos. Verifique a vizinhança. Páginas da internet como http://kictac.morningstar.com, http://finance.yahoo.com e www.kicking.com podem prontamente lhe informar qual percentagem das ações de uma companhia pertence a instituições. Qualquer coisa acima de 60% sugere que a ação é bastante conhecida e provavelmente superpossuída. Quando as grandes instituições vendem, todas elas tendem a agir de forma parecida, com resultados desastrosos para a ação. Imagine todas as dançarinas da rádio City Rockets despencando da beira do palco ao mesmo tempo e você terá uma ideia. Aquelas páginas da internet também lhe dirão quem são os maiores donos das ações. Se forem firmas gestoras de recursos que investem com um estilo semelhante ao seu, isso é um bom sinal. Ei, queridos! Uau! Quem sobreviveu à maratona? Rafael, Valcíria e Elane Blau Pazini, a nossa Smurfette. E aí, queridos? Uau, hein? Que incrível! Cuidado, né? Cuidado pouco é bobagem, né? Precaução, prevenção, os caras maqueiam mesmo, né? Eu gostei do que ele falou, começa a ler o relatório de trás para frente e no rodapé. Gostei muito disso. Mas tem que estudar muito, cara. Muito bom livro. Sim, Rafael, você tem que ler o resto, cara. Foi incrível, tá incrível. Tem mais 5 capítulos, tá? A gente vai ler amanhã à tarde.
Agora foi um arquivo aqui, deixa eu ver. Fizemos um arquivo inteiro, 11h30. 11h30 foi. E agora nós temos o segundo arquivo, que é aquele que deu pepino, né? Que eu busquei 5h40. Né? 5h40. Então, 5h40 mais a velocidade 1,75, né? O que significa nós lermos mais 1h30 amanhã, 1h30 no domingo. Aí matou a pau. Olha lá. 1h30 de manhã, 1h30 à tarde, 1h30 à tarde no domingo. E já Elvis, lemos o capítulo. Então, semana que vem nós vamos ler Rumo ao Milhão. Rumo ao Milhão. É nóis, mano. É nóis. Estamos aí. Ó, foguete para cima, irmão. Escuta, que hora que você vai fazer amanhã? Que amanhã tem papo reto, amanhã tem o plan, amanhã tem mentoria. Vai ter mentoria? Que mentoria? Deixa eu dar uma pausa aqui. Turma, não é amanhã?